Sociedade secreta da creche obscura no WhatsApp, através do Patreon. Torne-se patrono do canal Tio Lu. WhatsApp do Tio Lu, exclusivo para patrocinadores. Link na descrição do vídeo. Não basta somente se inscrever. É preciso apertar essa chavinha ao lado do botão inscrito. Em seguida, marque a caixa enviar para mim todas as notificações deste canal. Clique em salvar. Pronto. Agora você vai receber todas as notificações da creche obscura do Tio Lu. Seja o primeiro a assistir todos os vídeos publicados aqui no canal. Baixe a extensão exclusiva do Tio Lu para Google Chrome ou Mozilla Firefox. Link na descrição do vídeo. Pessoas correndo desesperadas. Seres altamente agressivos querendo se alimentar da sua carne. O mundo que você conhece desapareceu. E agora, a lei que fala mais alto é a sobrevivência. Você, que é fã dos filmes e games de zumbi, já deve ter se perguntado alguma vez: será possível isso acontecer um dia? Será que é possível acontecer um apocalipse zumbi? A infeliz resposta para esta pergunta é sim. Um apocalipse zumbi pode acontecer. Ou melhor dizendo, um apocalipse zumbi talvez já tenha começado e você ainda não percebeu. Os apocalipses zumbi, cogitados pela ciência, são na verdade situações em que muitos vivos estariam com a mesma doença ou moléstia. O comportamento deles não seria necessariamente igual ao da série The Walking Dead, mas nem por isso menos assustador. E não é paranoia. Estados Unidos e Canadá já possuem cartilhas de orientação para o caso de um possível apocalipse zumbi. Em todas as hipóteses possíveis, a chance de infecção generalizada é grande. Vá se preparando, pois talvez o que você vê na tela do cinema ou o que você joga em seu computador pode estar se tornando uma terrível realidade. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Apocalipse zumbi é um cenário apocalíptico hipotético popular na ficção científica e nos filmes de terror. No geral, é definido como uma infestação de zumbis em escala catastrófica, levando todos da sociedade a um colapso, o que rapidamente transformaria esta criatura no ser dominante da Terra. Tais criaturas, hostis à vida humana, atacariam a civilização em proporções esmagadoras, impossíveis de serem controladas por forças militares, mesmo com os recursos atuais à disposição. Em algumas hipóteses, vítimas de um ataque zumbi também se transformariam nestas criaturas se sofrerem uma mordida ou um arranhão de um infectado. Em outras, o vírus pode ser transmitido apenas pelo ar. Finalmente,
existe ainda o quadro mais caótico. Todo ser humano que morre, independente da causa, torna-se um morto-vivo. Nestes cenários, os zumbis caçam seres humanos para se alimentar. A mordida deles causa infecção, que faz com que o sobrevivente do ataque posteriormente também se torne um zumbi ainda estando vivo. Isto logo se torna uma infestação absolutamente incontrolável, com o pânico causado pela praga zumbi acarretando o rápido colapso do conceito de civilização contemporâneo. Em pouco tempo, a existência da vida humana no planeta seria reduzida aos poucos. Grupos de sobreviventes, nômades ou isolados, buscando alimentos, suprimentos e lugares seguros no mundo pré-industrial, pós-apocalíptico e devastado. Agora, voltando à pergunta do início do vídeo, será que um apocalipse zumbi real é possível de acontecer? A resposta é sim, e eu vou apresentar alguns pontos científicos que comprovam que um apocalipse zumbi pode perfeitamente acontecer ou já está acontecendo. Mas antes, vamos ouvir o professor Carlos Barros do canal Quase Tudo falando sobre esse assunto. Ele tem uma síntese muito interessante que comprova a real possibilidade de um apocalipse zumbi. Será que estamos próximos de uma guerra zumbi? A raça humana já se viu diante de muitas e muitas doenças. Doenças infecciosas terríveis. Epidemias e pandemias fazem parte da história. História da humanidade. A peste negra, a gripe espanhola, o HIV são alguns exemplos. E nos últimos meses, o Zika vírus tem sido um outro exemplo. Exemplo do poder de um vírus e sua transmissão. Transmissão muitas vezes vindas de animais ou insetos. Uma coisa parece certa: a ideia de que o homem já dominou a natureza, que sua inteligência domina tudo ao seu redor, pode não ser uma verdade. Pode ser uma grande mentira. Mentira que tem levado a humanidade a pagar um preço alto. Humanidade que pode chegar ao fim através de um apocalipse. Através de um apocalipse zumbi. Olha só, falar sobre zumbi já não é nenhuma novidade. De certa forma, os zumbis fazem parte do nosso imaginário. Um imaginário que mistura medo e diversão. As histórias de zumbis rendem milhões de dólares. O cinema, os games, as histórias em quadrinhos faturam alto em cima dos zumbis. Há décadas eles aparecem nas telas. Andando em bandos, o zumbi caminha. Quase sempre caminha lentamente, até alcançar um ser humano que não foi contaminado. Estranhamente, os zumbis nos deixam fascinados. Pelo menos no mundo virtual, né? O zumbi é um ser assustador, mas a gente paga para assistir. Eu diria que isso é nossa contraditória atração pelo medo. No entanto, uma pergunta parece não querer calar. É possível um apocalipse zumbi? Olha só, cientistas e governos já começam a estudar essa possibilidade. Possibilidade da civilização ser aniquilada. Aniquilada numa guerra. Uma guerra mundial zumbi. Guerra contra uma terrível doença infecciosa. Uma doença capaz de mudar de forma radical o comportamento. Uma doença capaz de fazer o ser humano morder ou devorar o outro. Um vírus transmissível pela mordida, pela saliva ou pelo sangue. O pai, a mãe, o irmão, o melhor amigo, todos podem se transformar. Se transformar numa espécie de humano animal feroz. Um zumbi raivoso com vontade, com instinto de morder e matar. Instinto de morte. Isso porque já não existe nem razão, nem consciência. A racionalidade humana morre com a contaminação. O infectado se torna irracional. Existiria uma saída para quem escapa da infecção? Sim, matar a pessoa infectada. Matar para sobreviver. Mas como sobreviver em um mundo dominado por um vírus apocalíptico? Um vírus que pode ter passado por uma mutação ao longo do tempo, ou mesmo ter sido modificado geneticamente em laboratórios militares. O cenário de um apocalipse zumbi. Caos, um completo caos. A ordem social se desintegra. A sociedade humana entra em colapso. Antigos valores desaparecem. Num apocalipse zumbi, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado. Parece um filme? Sim, mas não é. Tudo isso já é uma possibilidade. Possibilidade apocalíptica. Possibilidade real. Possibilidade que parece assustar o exército mais poderoso
poderoso do planeta. O exército norte-americano, o alto comando militar americano se reúne no Pentágono. E é nos arquivos do Pentágono norte-americano que existe um certo documento. Um documento de 2011 intitulado Coplan 8888. Mas afinal, do que se trata esse documento? É um plano estratégico de sobrevivência. Um plano que visa proteger a raça humana contra um apocalipse zumbi. Uma observação, eu vou deixar o link do documento aqui embaixo na descrição para o vídeo não ficar muito longo. De qualquer modo, eu já posso adiantar alguns detalhes. De forma didática, o plano 8888 tem 3 objetivos principais. Primeiro, defender a humanidade dos ferozes zumbis. Segundo, ajudar as autoridades civis a manter a ordem social. Finalmente, o terceiro objetivo é preparar operações defensivas. Depois o documento vai explicando várias e várias estratégias. Inclusive tem estratégia até para as pessoas que não foram infectadas. E por falar em infectado, uma curiosidade. Os militares americanos apontam uma outra possível fonte de infecção. Asteroides. Os asteroides e a radiação espacial. Em outras palavras, o apocalipse zumbi teria início com um vírus do nosso planeta. No entanto, não seria descartado que sua origem fosse do espaço. Um vírus alienígena. Na minha opinião, que existe uma preocupação com o apocalipse zumbi, isso é fato. Esse documento Coplan 8888 é reconhecido pelo Pentágono. Além disso, cientistas de vários países não descartam um apocalipse zumbi, especialmente se foi o vírus da raiva que sofreu mutação. E aqui eu coloco minha suspeita diante desses fatos. Olha só, a gente sabe que a guerra biológica não é nenhuma novidade. E a gente sabe também que numa guerra não existem exércitos ou governos éticos. Vale tudo para vencer. E vou aqui transformar a minha suspeita em perguntas. Será que já não existe um vírus zumbi? Até que ponto pessoas já não foram usadas como cobaias? Transformadas em zumbis e escondidas em lugares secretos? Será que os militares não estariam com medo? Medo de colocar em prática essa perigosa arma biológica? Medo que tudo fique fora do controle? Isso seria o fim da raça humana. Eu vou te dizer uma coisa, é difícil a gente imaginar as consequências de uma guerra mundial zumbi. Uma coisa é certa, esse documento do Pentágono revelou uma ameaça. Revelou que um apocalipse zumbi pode ser uma possibilidade real. Possibilidade que vai muito além dos filmes. Por isso que o acesso às informações é fundamental. No meu ponto de vista, a gente deve cavar, procurar as verdades e as mentiras escondidas. Além desses argumentos que o professor Carlos Barros abordou, existem algumas razões científicas para que um apocalipse zumbi possa acontecer. Uma delas são parasitas que dominam o cérebro das criaturas, assim como é visto no game Resident Evil. Parasitas que transformam vítimas em escravos irracionais e com cara de zumbi são muito comuns na natureza. Existe um tal de Toxoplasma gondii que parece que se dedica a aterrorizar outras criaturas. Esta doença infecta principalmente ratos, mas ela só pode procriar dentro dos intestinos dos gatos. Vejam o que o parasita faz. Ele sabe que precisa que o rato esteja dentro do gato para que ele possa se procriar, e para isso, esse maldito parasita domina o cérebro do infeliz do rato e intencionalmente faz com que ele corra ao melhor estilo suicida para onde os gatos ficam. O rato é programado para que ele seja devorado sem nem ao menos saber disso. E como isso pode resultar em um apocalipse zumbi? É muito simples. Mais de 1/4 da população da Terra é infectada e nem sabe disso. Você pode estar infectado com o toxoplasma sem nem ao menos saber. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário que se chama Toxoplasma gondii. É um protozoário que está espalhado pelo mundo inteiro, né? Ele ataca tanto homens quanto os animais. E assim, tudo começa, né, com o gato, porque é somente no intestino do gato que o toxoplasma consegue se reproduzir. O ciclo de vida do toxoplasma, né, desse protozoário, ele se completa no intestino do gato. Então é ali no intestino do gato que ele se reproduz de modo sexuado e produz cistos.
estes cistos vão ser eliminados junto com as fezes dos gatos, né? Então, ali o gato faz cocô ali no cantinho, pousa uma mosca, a mosca vai lá no alimento, passa uma baratinha que corre lá pro armário, né? Se o gato faz cocô num banco de areia onde as crianças, por exemplo, estão brincando, a criança põe a mão na boca, se contamina, né? Então isso aí também pode contaminar as verduras, né? Uma alface mal lavada, legumes, né? Quando a gente se alimenta com verduras, legumes, vegetais mal lavados, né, que são contaminados, a gente se contamina, a gente ingere os cistos do toxoplasma. Assim também como os animais, né? Então o porco, o carneiro principalmente, também o boi, eles também têm doença, né? Igual a gente. Então a gente come carne mal passada, também se contamina. Ou seja, a contaminação é pela boca, né? Então através do consumo de alimentos, né? Carne mal passada, verduras mal lavadas. Ou né? levar a mão suja à boca também. Levar a mão suja à boca também. Seria isso. E a higiene em casa, principalmente para quem tem gato, né? Que existe o grande mito da questão do gato, né? O gato é um vilão? Não. Né? Você pode ter um gatinho em casa, você pode passar a mão no gatinho, brincar com o gatinho, não vai pegar a toxoplasmose, tá? São poucos os gatos que são contaminados, essa contaminação é temporária e o problema é o manuseio das fezes do gato. Quem tem gato em casa, geralmente tem uma caixinha de areia onde o gato faz suas necessidades ali. Tem que limpar aquilo ali todos os dias, tem que trocar areia com frequência, sempre que manusear aquilo tem que lavar a mão. A casa de quem tem gato tem que ser bem limpa, não pode ter insetos. E a destinação dessas fezes, doutor? Como é que ela deve ser? Lixo. No lixo. Correto. E agora eu gostaria que o senhor explicasse quais são as implicações dessa doença no organismo das pessoas. Certo. Então assim, quando a gente come um alimento que tem o cisto do toxoplasma, esse cisto vai chegar no nosso intestino, ele vai, né, tentar se reproduzir, mas a gente não é gato, então ele invade o intestino e tenta invadir os nossos tecidos, né? A gente sim tem uma infecção, né, por esse protozoário, por esse parasita, e uma maior parte das vezes, em 90% das vezes, o nosso próprio organismo dá conta de conter a infecção. Por isso que em 90% das vezes que a gente tem essa infecção, a gente não sente nada. Não nem tem febre, sintoma, nem nada. nem febre, nem nada. Algumas vezes dá uma febrinha, passa como um mal-estar, né? Às vezes dá um sintoma parecido com uma gripe mais forte. Mas por vezes ele pode conseguir vencer as barreiras do organismo e pode chegar, por exemplo, nos olhos, causando uma infecção que pode levar às vezes até a cegueira, né? Aí os sintomas seriam o quê? A turvação visual, né? Qualquer problema ocular, né, tem que estar sempre assim, a gente tem que estar sempre de olho, tem que ter um acompanhamento com um oftalmologista que, olhando os olhos da pessoa, ele já vai conseguir detectar ou suspeitar disso. Uma outra forma é, de repente, aparecer principalmente em criança, as ínguas no pescoço, né? Os linfonodos começam a aumentar, isso vem junto com febre, com dor no corpo, com mal-estar, às vezes até dor de garganta, né? E principalmente atrás da orelha, né? Aquelas bolinhas que aparecem. E isso aí é uma manifestação que justifica-se assim, um tratamento um pouquinho mais cuidadoso. E existem estudos que comprovam que pessoas com esse parasita tendem a ter algumas mudanças bruscas de personalidade. Humanos e ratos não são lá tão diferentes. É por isso que eles usam ratos para testar novos medicamentos. Tudo o que se precisa é uma versão bem mais desenvolvida do Toxoplasma, uma que possa nos fazer o que ela faz com os ratos. Cientistas afirmam que isso é totalmente possível em laboratório. Se alguma mente maquiavélica resolver potencializar esse parasita, um apocalipse zumbi pode já estar batendo a nossa porta. Agora, a pergunta que fica no ar: será que ninguém fez isso? No mundo de hoje, onde existem bombas nucleares e milhares de armas biológicas, você acredita que ninguém tenha feito isso? Outra coisa são as neurotoxinas, como é bastante visto em games de zumbi. O que elas são? Existem certos tipos de veneno que diminuem suas funções corpóreas a tal ponto que você pode ser considerado morto, até mesmo por um médico.
um médico que não estudou o suficiente e não sabe disso. O veneno do fugu, um peixe japonês, pode fazer isso. E como isso pode resultar em um apocalipse zumbi, existem registros de técnicas de zumbificação de pessoas. Algumas pessoas maquiavélicas conseguiram dominar outras pessoas usando este veneno, colocando em alimentos, bebidas e etc. Se esse veneno for trabalhado em laboratório para fortificar os seus efeitos, com certeza o resultado seria altamente drástico. Mais uma vez eu volto a fazer a pergunta anterior. No mundo de hoje, você acredita que não fizeram isso ou que estão programando esse veneno para se tornar muito mais potente em seus efeitos? Será que não existem cobaias humanas por aí? Este veneno, quando é ingerido em grande quantidade por uma pessoa, faz com que a mesma se torne literalmente um zumbi. Ela fica vagando sem rumo, sem ter noção das coisas, fica agressiva e, detalhe, sem alterar alguns instintos básicos como comer e andar. Se esse veneno for trabalhado em laboratório, tornaria-se algo fatal em grande escala, pois proliferar esse tipo de veneno seria muito fácil porque ele não tem nenhum gosto. Então, poderia ser colocado nos alimentos, nos supermercados, sem que as pessoas percebessem, e assim poderia acontecer um verdadeiro colapso mundial. Outro exemplo é o vírus da raiva. Mas como o vírus da raiva pode se transformar em um apocalipse zumbi? Vamos analisar. O vírus da raiva, quando entra em um ser humano, ele traz os seguintes sintomas: mudanças no andar, alucinações, perda da coordenação, tropeços e quedas, por exemplo, espasmos musculares, convulsões, rápido desenvolvimento de delírios e demência. Sim, a doença é rara, não tanto quanto gostaríamos, e até o presente momento não há nenhum relato de pessoas infectadas com raiva que saíram por aí caçando e matando pessoas à procura de cérebros, embora exista relatos de pessoas que atacaram as outras por conta das alucinações provocadas pelo vírus da raiva. Mas isso só prova que é uma questão de tempo para que os vírus letais, como o vírus da raiva, evoluam para uma infecção cerebral de grande porte, causando danos muito maiores, inclusive resultar em zumbis bem parecidos com esses que você vê na televisão. Resumindo, um apocalipse zumbi é praticamente possível, isso com argumentos científicos e com provas palpáveis de que, se não houver um controle de uma pandemia, nós com certeza entraremos num colapso nunca antes visto na humanidade. Talvez a série The Walking Dead e os games que você joga sejam uma maneira subliminar para te preparar para o possível terror que está por vir. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro desse canal. Curta a página Tio Lu e inscreva-se para participar da nossa creche de crianças obscuras. Não esqueça de deixar o seu like também. Torne-se patrocinador do canal Tio Lu e ajude a manter esse trabalho no ar. A partir de $1, tenho certeza que esse valor não vai te fazer falta. O link para que você possa nos ajudar está aí na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.